você está vendo o que eu estou vendo? Desabotoei o cinto da cantil. Começamos a observar pequenos seres luminosos, brancos, com cabeça grande, olhos negros, caminhando em grupos, afastados da árvore, a uns 50, 60 metros da árvore, longe, bem mais longe. Ou havia outros que estavam a 100 metros da árvore. Esses pequenos seres estavam a diferentes distâncias da árvore e via-se uma luz geral. Dentro dessa luz geral, era possível ver os pequenos seres. Quando esses seres se aproximaram mais de nós, consegui ver os corpos que eles tinham. Eram corpos fininhos, eram muito finos e emitiam luz. Quando um se juntava ao outro, já se podia ver uma luz maior, mas separados eram fininhos, com sua própria luz. Nisso, esses seres começaram a subir na árvore de uma maneira muito ágil e muito rápida também, porque em um instante, em segundos, já estavam ao nosso lado. Eles estavam a menos de 1 metro de distância de nós. Começaram a subir. Contamos cerca de 10 a 12 seres que estavam ao nosso redor. Com a hipnose que foi feita em Salvador Villanueva, no local, ao pé da árvore, foi realizada uma hipnose. Um médico daqui do México, ele começou a narrar que começamos a ver seres. Ele vai narrando tudo como eu estou lembrando e simplesmente o que vivemos. E é aí que começa. A parte que eu não me lembro. Há 3 seres, como nós, como seres humanos, e em túnicas brancas, né, que protegem a árvore. Quando ele diz isso, eu começo a chorar. A Moni também começa a chorar. Salvador, dormindo, começa a chorar. Então nós 3 ficamos assim, tipo, o que está acontecendo? Eu não me lembro disso. Existem poucas pessoas no mundo que vivem experiências que desafiam completamente o que entendemos como realidade. Pessoas que tiveram a sorte de viver uma experiência cara a cara com seres que não são deste planeta, ou talvez desta dimensão. Hoje tenho a honra de apresentar a vocês Raul Fabrício Garcia, que em maio de 1997, junto com 2 amigos, viveu uma experiência extraordinária em um lugar chamado La Rumorosa, no norte do México. O que aconteceu nesse lugar? Quem eram esses seres? O que eles queriam? O que eles buscavam nesse lugar? Esse é o tema que vamos abordar hoje com seu principal protagonista. Raul, seja bem-vindo a esta comunidade. Olá, como vai? Tudo bem com você hoje? É um grande prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar essa experiência que vivi há alguns anos, mas que não se esquece e continua ainda presente na mente dos outros. 3 dos 2 jovens e deste que vos fala e poder narrar agora com mais liberdade, porque isso aconteceu em 1997, quando o tema dos OVNIs ainda era um pouco mais restrito, mais, digamos, mais tabu, não se falava muito sobre isso. Então, nós ficamos, naquela época, de certa forma, calados para evitar sermos julgados. Mas que bom que estou aqui com você e podendo compartilhar algo que aconteceu há vários anos, mas que ainda traz muitas dúvidas bem, mais do que dúvidas, são dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquela noite e o que tem acontecido. Ao longo de todos esses anos em que já existe investigação e que o contato ainda continua naquela área, e aqui perto, desde a Baja Califórnia. Raul, para começar do começo, como surgiu a ideia de ir para La Rumorosa? De onde veio isso? Olha, foi um acampamento, tipo, retiro religioso. Eu fui convidado para poder levar meu carro e levar alguns jovens. A maioria dos jovens tinha entre 12 e 17 anos. Eram mais ou menos uns 28 com 32 jovens que fomos para esse lugar. Fomos em vários carros particulares, chegamos obviamente me convidaram para que eu pudesse levar um cooler, levar algumas coisas. Bem, eu estive nos escoteiros do México e nunca tinha estado nesse lugar, mas então achei interessante acompanhar o grupo e passar uma noite já em um lugar muito afastado da civilização para poder estar em contato com a natureza. E eu aceitei, disse,
Claro, eu acompanho vocês, levo meu carro, claro que havia tempo, e por isso fomos, esse grupo, mais de 30 jovens, vários adultos, obviamente, um guia, que é o responsável pelo lugar. Eu estava apenas indo como um convidado, inerrado, nada mais. Então, o lugar exato é perto de La Rumorosa, é um lugar, é um lugar que se chama Ejido Guadalajara 2. Esse é o lugar mais exato e correto, mas obviamente é perto de La Rumorosa, porque La Rumorosa é um lugar internacional, um lugar muito conhecido, para poder localizar as pessoas exatamente perto de onde foi esse encontro. Obviamente, La Rumorosa é um lugar onde se vê muito o fenômeno OVNI, se vêem coisas extraordinárias nesse lugar. Então, não é só essa pequena área, mas toda a região norte da Baja Califórnia. E esse lugar onde vocês foram, especificamente, pelo que você me diz, estava bastante isolado de qualquer vila ou povoado, não é? Isso mesmo, estava afastado. Eu disse que viemos com 45 minutos de carro. Numa velocidade não muito alta, porque essa estrada de terra é um caminho. Obviamente de terra. E não dá para ir muito rápido, mas sim, está afastado do local. E conta pra gente o que aconteceu quando vocês chegaram lá. Como começa essa história? Começa em 16 de maio de 1997. Foi numa sexta-feira. Chegamos à noite, já estava escuro, já tinha anoitecido a estrada. Zenfilha, era um rancho, era muito seguro. Ou seja, era um lugar onde tinha um riacho, um pequeno riacho ao lado, havia muitos carvalhos, muitas árvores. Havia segurança no local, porque estava todo cercado, mas era uma cerca rústica, ou seja, era um lugar onde se acampava. Ficamos lá naquela noite, descansamos na medida do possível, porque são jovens de 16, 17, 14 anos, é uma bagunça, cada um de um jeito. Muitos foram dormir cedo, outros ficaram até 2, 3 da manhã, na fogueira conversando, contando piadas, fazendo brincadeiras. E eu fui dormir obviamente tarde, porque não me deixavam dormir. Então, já passa bem cedo, às 6 da manhã, começa foi antes, um pouco antes, e tipo 5:30, os jovens começam a acordar, ou começam a fazer exercícios. O líder do grupo, ou o dirigente do grupo, decidiu fazer uma caminhada, para fazer exercício matinal, ir caminhar até um lugar, perto do riacho, que era supostamente era perto, eu não conhecia o lugar. Então, todos foram, ou seja, começaram a caminhar, a arrumar suas coisas. Então, eu falei com o dono da fazenda e disse que se o grupo não estivesse, porque já tinham estavam avançando, eu fiquei com o Salvador Villanueva, que é um dos jovens protagonistas dessa experiência, e ele tinha sofrido um acidente em dezembro de 96. Então, ele ia verificar se as feridas dele estavam bem para poder caminhar. Ele me disse que sim, ele queria caminhar com o grupo. Então, ele ajeitou as ataduras, que nas pernas, porque ele tinha uma queimadura que sofreu. Ele enfaixou a perna, nós ajeitamos, e quando disseram que era uma caminhada de meia hora ou 20 minutos aqui pertinho, eu não quis levar a mochila nem o equipamento, porque não fazia sentido. Ou seja, era uma caminhada curta que não precisava carregar nada. Não tinha por que levar nada além da minha cantil e uma faca. Era isso. Eu carreguei minha miminha amarrada no meu cinto e fui caminhar. Continuamos caminhando pela beira do riacho, tentando alcançar o grupo que já estava mais à frente. Era isso que eu ia te perguntar, Raul. Vocês, no caso, o grupo saiu primeiro e você, com esse rapaz, saíram depois. Só vocês dois. Isso mesmo, o grupo. Saiu primeiro e estava uns 15 minutos na nossa frente, aproximadamente. Então caminhamos mais rápido. Nós alcançamos um pequeno grupo que estava atrasado, e eles nos disseram que o resto estava mais à frente. Então, eu tomei a decisão, percebi como estava o riacho e como ele fazia voltas por um canyon, e disse: para poder alcançar, precisamos cortar caminho. Falei.
Salvador, por que não cortamos caminho? Vamos subir pelo morro, quer dizer, por esse morro rochoso, e aparecer do outro lado do riacho. Ou seja, era como se tivesse um U ou uma ferradura, podemos chamar assim, uma curva. Perfeito. Então, subimos. Para ir por cima e pegá-los do outro lado. E ao descer encontraram o riacho do outro lado, isso mesmo. Então, é isso mesmo, chegamos e ainda demorou um tempo para eles nos encontrarem. Ou seja, nós ficamos esperando eles chegarem. E então eles nos viram sentados em umas pedras e disseram algo como: como vocês fizeram isso? Ou seja, como chegaram? Como conseguiram se chegamos primeiro? Não é? Bem, foi uma situação engraçada, de risadas e de como nós conseguimos alcançá-los. O grupo, esse grupo de 30, de 25 a 30 jovens, 32 jovens, éramos como se fossem unidades, ou seja, eram como se fossem grupos, em grupos. Portanto, o grupo em que eu estava vinha bem atrás ainda. Então esperamos todo o grupo passar para alcançar o nosso próprio grupo, ou seja, nossa própria unidade, podemos chamar assim. E dissemos, bom, já se passaram os 20 minutos de caminhada. O que está acontecendo? Quer dizer, porque eu queria entender até onde íamos chegar, né? A gente ouviu que iriam até a cachoeira, mas eu tinha perguntado para o pessoal do rancho onde ficava a cachoeira. Já. A tal da cachoeira famosa ficava umas 6 horas dali, a pé. Então, eu supus que não iríamos chegar até a cachoeira porque eram horas demais. Mas quando perguntei para o líder da nossa unidade, ele me disse que sim, que iríamos até a cachoeira. Eu disse, são 6 horas, mas nos disseram que iríamos para lá. Então, e eu disse, já é? Não. Isso mudou tudo porque já não éramos famosos. Esses 20 minutos de caminhada, e sim, 6 horas. Isso pode mudar muita coisa. Mas, para não voltarmos e eu não deixá-los sozinhos, continuei com eles. Caminhamos por um lugar muito bonito, obviamente. É um lugar lindo, cheio de pedras gigantes, árvores enormes, o riacho. Muito bonito que passa entre as pedras, mas extremamente perigoso. Não levávamos cordas, tivemos que escorregar entre as pedras, atravessar caminhos, caminhar entre grandes pedras, por passagens estreitas para não nos molharmos. Mas no final das contas, acabamos nos molhando no riacho. Chegamos ao meio-dia. Eu acho que sim. Ah, então, conseguiram chegar à cachoeira. Chegamos à cachoeira. Quando chegamos à cachoeira, obviamente, minha expressão mudou, porque o que vi foi uma pequena cachoeira de 3 ou 4 metros que realmente me fez dizer, não pode ser. Quer dizer... 6 horas para isso? Isso sim, tudo isso. Exatamente, foi até pouco eu meio irritado. Disse para eles, bom, se a gente quisesse algo assim, teríamos ido para outro lugar. Quer dizer, era muita caminhada para isso. Para mim, a expectativa era de um lugar, assim, espetacular na cachoeira. Pensei que seria grande. Eu pensei que talvez tivesse uma pequena lagoa, algo que fosse muito... mas não. Obviamente, ao ver, houve uma reação mas eu disse, fazer o quê? Vamos embora, já estamos aqui. Ao chegar no local, os jovens já queriam voltar e os outros que já tinham chegado antes também. Então, o líder disse que íamos, para chegar mais rápido ao rancho, onde tínhamos acampado, íamos cortar caminho e que, aproximadamente em 2 horas, chegaríamos ao rancho, cortando pelos morros, ou seja, pela parte alta. Estávamos parando em uma ravina, em um canyon, pois era subir e caminhar no alto e depois descer para chegar ao rancho. Mais rápido. Pensei pelo tempo. Que bom, 2 horas, então vamos rápido. Mas minha dúvida era sobre a água. Pensei. Vi muitos jovens que não levavam nenhum recipiente de água. Eu levava um cantil. Pensei que era pequeno. Acho que um cantil cabe um pouco mais de 1 litro. Quase nada. Ou seja, não é muita água. E o que eu faço? Pensei. Bom, vamos em frente. O guia... Caminhamos entre arbustos. Não há sombra nesse lugar. A temperatura começou a subir. Eu calculei que estava acima de 40 graus Celsius. Pesado, e sem água fica complicado. Exatamente, muito complicado. E os jovens tinham poucos recipientes de água. A água acabou, alguns jovens começaram a se desesperar. O guia
desceu até um lugar onde havia um pequeno lago de água. A água não estava corrente, portanto estava parada. Havia insetos. Era água parada? Não, não. Muitos jovens beberam água dali, porque definitivamente a sede era maior. E a desidratação estava no seu nível máximo, não é? Que algo pior poderia acontecer. Eu não quis beber daquela água. E também não quis encher minha cantil com aquela água, porque a que eu tinha era limpa. Continuamos avançando. Se passaram mais alguns minutos e não chegamos a lugar nenhum. Houve uma caminhada. Eu chamo de uma caminhada inútil de 2 horas, porque realmente caminhamos mais de 2 horas e não chegamos a lugar nenhum. Ele nos fez caminhar. Parece que depois eu entendi como caminhamos, porque voltei ao lugar em várias ocasiões depois, e aí entendi qual foi o problema da perda. E ele nos fez dar uma volta de 2 horas. Entendi, como se vocês tivessem andado, né, em círculos, algo assim. Foi como um semicírculo. É incrível, porque a pessoa que nos guiava, desde criança, caminhava por esses lugares. Ele levava o gado para pastar perto dali. Ele era muito familiarizado com o lugar, mas naquele momento estava sem orientação. E não sei se isso tem a ver com o que vem a seguir, porque realmente isso era incrível que ele estivesse perdido. O tempo foi passando e eu decidi que já não queria mais seguir o líder. Ele quis subir de novo. Eu sei que lá em cima não tinha água, então eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou contornar esse morro. O morro rochoso, vou contornar e vou encontrá-los do outro lado. Ou seja, você ia contorná-los pela quebrada, por baixo? Por baixo, exatamente. Por onde estão onde está a sombra, estão os carvalhos. Porque caminhar por toda aquela área sem sombra, sob o sol. Estamos falando de 1, 2, 3 da tarde. Estava muito pesado. Então, já o sol estava batendo muito forte em você. Então, de fraqueza. Além do que, tínhamos comido, que foi nada. Os jovens tinham comido laranjas, frutas. Eu tinha comido fruta de manhã, porque também... Mas não era uma refeição com proteína para estar queimando e avançando. Esse momento decisivo foi por causa do calor, porque o guia ia cortar caminho pelo topo do morro e eu, olhando para o lado esquerdo de onde eu estava parado e os observando, vi uma fileira de carvalhos, muita sombra, e havia a possibilidade de encontrar água pela própria vegetação que estava me indicando isso. Claro, e pela quebrada, porque a água desce. Exatamente. Mesmo que não haja água na superfície, você pode cavar tirando as folhas das árvores e vai encontrar água embaixo. Então, acontece que eu decido. Uns 4 jovens, 5 jovens, eram 5 jovens, decidiram que queriam se juntar a mim. Eu disse para eles, não, vocês sigam o líder. Ele está chamando a gente, vocês sigam. Eu vou embora, eu vou sozinho, eu quero... Em outras palavras, foi uma decisão muito importante, porque eu disse, também não quero ir sozinho só, para caminhar. Mas era o desespero, porque a falta de água e o calor te fazem tomar decisões que às vezes são até meio loucas, né? Claro. E os outros jovens decidiram seguir o líder. Mas 2 jovens disseram, não, nós ficamos com você. Eu disse, bom, agora somos só 2. Arriscamos e caminhamos para procurar água desse lado. E fomos nós com, acho que era um menino chamado Gonzales, que naquela época, naquele ano, tinha 16 anos, e Salvador Villanueva, que tinha 14 anos. Sim, então eu tinha 27 anos. Tinha 27 anos nesse lugar. Bem, era embora eu parecesse mais novinho, mas assim, mais jovem, eles decidiram porque eu carregava a água, tinha uma bússola no canivete, e confiavam mais em mim do que no próprio líder que estava fazendo eles se perderem, né? Então, foi uma decisão muito difícil para mim, mas aceitei caminhar e guiar esses jovens. Esses jovens já me conheciam antes, éramos amigos, ou seja, eu os conhecia desde que eram crianças, conhecia seus pais, seus irmãos, conhecia a família deles antes disso. Então, havia uma confiança comigo. Nos despedimos do grupo dizendo,
Nos vemos na volta do morro. E por aqui nos gritavam: não sigam-nos, e por aqui tem caminho. E víamos como eles estavam escorregando porque não havia trilha. É abrir caminho entre os arbustos. É muito difícil porque as pedras, os galhos rasgam as calças, machucam as pernas, cortam e ao ver como eles estavam sofrendo subindo o morro na nossa frente, eu disse: não, vamos dar a volta e encontrá-los do outro lado. E foi assim mesmo. Começamos nossa caminhada. E no percurso apareceram cascavéis muito comuns nessa área. Estávamos caminhando pela parte baixa do cânion e decidimos subir, cortar caminho e subindo o morro. Então começamos a escalar, começamos a subir o morro rochoso. Estamos falando de um morro cheio de pedras, ou seja, e no ponto em que a Money estamos praticamente escalando, quase se segurando nas pedras e começando a subir. Na frente dele, a menos de meio metro, a menos de 45 centímetros, havia uma cascavel enrolada. No momento em que ele, ao se inclinar, ao tentar subir na pedra e ter a cobra bem na frente do rosto dele, Imagina o susto, né? ele pulou para trás e caiu em cima de mim. E me disse: tem uma cascavel ali. A serpe, a cobra, na verdade estava dormindo, porque se estivesse acordada, teria mordido ele no rosto. Isso teria mudado completamente a história. Teria havido uma morte instantânea ali mesmo. Então, Não havia tempo de resgate nem nada, porque eles estavam isolados. nada não. Estávamos a horas e horas de distância da fazenda e ainda mais longe da civilização. Nesse momento foi quando houve um momento de decisão de dizer: sabe de uma coisa? Isso está muito perigoso. Vamos descer. Eu comecei a orar. Oramos a Deus para pedir ajuda, porque foi uma decisão que tomamos para ter uma paz, uma conexão com a natureza e mais para acalmar nossa ansiedade, nosso medo. E isso nos ajudou porque nós nos acalmamos. Descemos daquele lugar onde estavam as pedras, descemos em uma velocidade rápida porque estávamos pulando entre as pedras, o próprio impulso de estar descendo, pulando entre as pedras e correndo pelo medo também de encontrar outra cascavel. Chegamos novamente à parte baixa, ao fundo do cânion. E foi nesse momento que aconteceu o milagre, o primeiro milagre, o milagre de encontrar água, porque começamos a ouvir o barulho da água, mas sem vê-la. E eu dizia aos jovens: fiquem em silêncio, estou ouvindo o som de água correndo. Então, eles ficaram em silêncio e começamos a seguir o som. Começamos a mover as folhas e começamos a ver um pequeno riacho bem pequenininho de água. Seguimos esse riacho até chegar a um carvalho, onde na parte de sua raiz a água estava brotando. Foi o maior resgate, né? Foi um milagre, você pode considerar assim, pela importância, porque já me restava muito pouca água no cantil. Foi um alívio poder saciar a sede, molhar a cabeça, porque estava um calor enorme. Estamos falando de mais de 40 graus Celsius. Fazia muito calor. Foi refrescante molhar o rosto, a cabeça, o corpo. Quase que queríamos entrar, tomar banho de tanto calor que fazia. Muito decisivo, não é? Sim, claro. E isso, já quando você está se refrescando, já está mais relaxado, toma água, já consegue pensar melhor. Decidi voltar novamente para o lugar, retornar, porque já era como se tivéssemos uma parede na nossa frente, não conseguíamos avançar. Chegamos a um ponto. Estávamos muito cansados já. Deitamos havia como uma cama de folhas do próprio carvalho que estava caído, que estava no chão. Deitamos para descansar, já estávamos exaustos e decidimos dizer: sabe de uma coisa? Se sairmos desta área, já vai anoitecer para nós. Já está escurecendo, já é tarde. É melhor ficarmos aqui. Não, era uma decisão dizer: vamos passar a noite aqui. Mas na minha mente ainda não, eu não queria aceitar, eu queria chegar ao rancho. Mas bem lá no fundo eu sabia que isso já não seria possível.
Já não podíamos mais caminhar, nossas forças estavam esgotadas. E além disso, à noite com cobra não era muito recomendável, digamos. Além disso, as cobras cascavel começam a sair quando o sol se põe. E à noite começam a aparecer as cascavéis. Ou seja, é o momento em que elas começam a caçar e a se alimentar. Então, caminhar nessas horas era perigoso. Já tínhamos encontrado 3 cascavéis. Então, não era muito recomendável. Decidimos ficar ali. Então, limpamos a área onde estavam as folhas secas, e juntamos pedras. Fizemos um círculo com as pedras e juntamos lenha para poder fazer uma fogueira naquele lugar. Levou 1 hora tentando fazer fogo. Não conseguimos acender o fogo. Isso leva muito tempo e muita paciência. E já estava escurecendo. O que fizemos? Deitamos e olhamos para cima, para uma árvore, um grande carvalho, e dissemos: por que não subimos na árvore? Assim vamos ficar, se houver um animal naquela área. Animais como eles chamam de leão do deserto. Pode ser. Em outros lugares é chamado de puma. E então, dissemos, esses animais obviamente sobem em árvores, mas bem, não é a mesma coisa estar em cima que tentar, se ele quiser subir, então nós o chutamos ou fazemos alguma coisa, mas já estamos lá em cima. Pelo menos para eles é um pouco mais difícil. Pois é, não, você não os encontra deitados. Não é tão fácil, claro. Além do fato de que também há escorpiões. Também. Então, andando sobre as folhas no chão, então eu disse: vamos subir na árvore. Então, subimos na árvore. Era um carvalho. E é onde eu subi primeiro com meu facão. Comecei a limpar alguns galhos. E fomos ajeitando. E eu que o mais novo, Salvador Villanueva, mas eu ajudei a subir e a acomodá-lo em um galho que estava a uns 2,5 metros do chão. A Mani se sentou, se acomodou em uma, na forquilha grande da árvore, e exatamente no meio sentou-se. Ele estava a uns 3 metros do chão, e eu subi ainda para um galho mais acima, que estava a uns 4 metros do chão. Era um tronco, era uma árvore grande, com um tronco grosso, assim. Isso mesmo, grande e grosso. Estou falando tinha um tronquinho de mais de 1 metro. Por aí eu tenho aqui algumas fotografias, viu? Agora sim. Ótimo. Se eu puder mostrar. Então, esse é pois foi aí que ficamos. Já estava, como dizem, escurecendo entre o sol, e já mais ou menos já estava mais escuro do que claro. Bebemos água, lembro que ficamos conversando, eu dei água para eles, Salvador, ou Lamone, trouxe uma barrinha de biscoitos com chocolate derretidos, amassados, mas tinha alguma coisa ali, ele quis compartilhar com a gente, compartilhou, e aí começamos a Odisseia, ou a grande noite, a noite extraordinária que começou naquele momento, né? Ou seja, depois, quando estávamos na árvore, começamos a observar, primeiramente, um objeto prateado, em forma de prato, ao longe, que refletia o sol na parte de cima, e refletia as cores, como se fossem um cristal, como se fosse as cores do arco-íris. Tornassol. Como? Era fosco colorido. Fosco colorido, isso mesmo. Na parte de cima, o sol estava batendo. Naquele objeto, o sol ainda estamos falando já dos últimos raios de sol. Embaixo já estava escuro, na parte de cima começava a brilhar. E no começo eu pensei que era uma estrela ou um planeta, na verdade, eu disse, parece muito estranho e ao mesmo tempo muito interessante. Mas parece que esse objeto estava se aproximando de nós. E aí consegui ver com mais claridade o que era, porque antes parecia algo brilhante. Raul, esse objeto, vocês viam ele como se estivesse no céu? Ou a que altura, mais ou menos? Você via para cima ou como se estivesse no seu nível? Acima. Entendi, para cima, no céu. Em cima no céu, na parte alta do céu, calculando mais ou menos 3.000 pés, que seriam como 9.000 metros. Cerca de 900
1.000 metros, 914 metros aproximadamente. Estava ali. Se aproximou de nós e pude ver um pouco mais da forma. Era um disco voador, cuja parte de cima tinha 3 quadrados, que pareciam janelas, e refletia a luz do sol que batia na parte superior. Olha. Eu vi. Eu digo para os 2 jovens porque quem viu o objeto primeiro fui eu, que digo para os jovens que eles tiveram que se levantar dos troncos para poder observá-lo, porque os galhos da árvore também estavam tapando. Claro. Então, eles empolgados disseram: "O que é isso? O que é?" Eu disse: "Bom, não sei o que é." Levem em consideração que nós, o grupo que íamos para esse acampamento, não estávamos indo procurar OVNIs, não estávamos indo com esse tema, nem sequer esse assunto passava pela nossa mente, né? Porque era um acampamento mais voltado para a espiritualidade, mais para a natureza, mais para as criações, mais... Você, antes dessa experiência com esse OVNI, já tinha tido algum outro tipo de experiência antes? Ou essa foi a primeira vez que você teve uma experiência desse tipo, de ver um OVNI? Essa é a primeira vez. Entendi, perfeito. Ou seja, você estava super surpreso. E eles também, digamos, era algo novo para os 3. Eu realmente acreditava que existiam extraterrestres. Eu sabia que existem OVNIs, porque você os vê nos programas, né? Mas nunca imaginei que fosse acontecer comigo, de eu ver um naquele lugar. Então, eu não pensava, nunca tinha pensado nisso, que naquele lugar nem pensava que ia ver. Portanto, eu não estava preparado. Ao mesmo tempo, foi um espanto. Mas como estava longe, foi uma maneira de poder observar algo que nunca tinha visto antes e que consegui distinguir. Eu, no que diz respeito, nos meus estudos, eu estudei controle de tráfego aéreo. Tudo bem. E fiz meus estágios profissionais no aeroporto aqui da cidade, de Tijuana. Ou seja, você sabe claramente que aquilo não era um avião nem um helicóptero. Exatamente. Ou seja, eu conheço as aeronaves, conheço a rota dos aviões que passam pela área, e aquele estava ali parado, sem se mover, e não era possível que fosse um helicóptero, porque assim, não tinha formato de helicóptero, não fazia barulho, e também não era uma... E depois, já que estava de longe, eu poderia duvidar que fosse um planeta ou algo grande ou algo que estivesse me enganando, sabe? O olho me enganando, né? Você diz, sabe o que é? Porque pode haver um planeta, algo crescendo, mas porque estava longe, parecia distante, mas no momento em que foi se aproximando, já começou a aparecer outra coisa, já se via o que é o formato de prato, né? Onde totalmente estava, e até o movimento deu para ver que estava oscilando, ou seja, estava fazendo o seu próprio movimento devagar, no mesmo lugar, mas tinha um pequeno movimento, uma ondulação, ou como posso chamar? Uma oscilação Oscilação. Isso mesmo, é o que estava acontecendo. E quão perto de vocês esteve esse OVNI? Aposentado. Posso dizer que seria 2, 3 quilômetros. Certo, perfeito. Mas dava para distinguir bem, claramente. Sim, para poder distinguir, então, esse objeto era bastante grande. Eu calculei pela distância e pela forma que estávamos vendo, que era um objeto de uns 30 metros de diâmetro. Grande. Era grande. Para poder distinguir a essa distância em que se encontrava, e pela forma como estava se movendo, eu calculava mais ou menos que tinha entre 30, 35, talvez um pouco mais, de metros de diâmetro para poder vê-lo. Como se estivesse vendo uma parte de um avião. Quero dizer, grande. Tive que amarrar o Salvador com os cintos, tirei meu cinto. E o Salvador tirou o cinto dele, e o Doblone tirou o cinto dele, e fizemos 2 amarrados, um que amarrava da cintura até o tronco onde ele estava sentado, porque ele estava sentado em um tronco não muito grosso, e outro cinto amarramos do braço até um galho, para que ele ficasse nessa posição, porque ele estava dormindo, estava pegando no sono, então para que ele pudesse dormir, que ficasse pendurado assim, né? Assim, do braço até o tronco. Então ele era o que mais corria risco de cair.
E principalmente porque estava em um galho muito mais fino do que onde eu estava, ou onde estava o Doblone. Então ali nós o amarramos. E ele ficou, ali ele ficou bem tranquilo. E já estava amarradinho e ele começou a dormir. Ele usava um boné desses de beisebol, de aba. Abaixava o boné e ficava assim, encostado no tronco, o sentado, amarrado e com o braço amarrado. Assim, quando ele estava pegando no sono, ele se apoiava no braço e ficava um pouco quieto. Doblone estava no tronco maior e ele, entre aspas, estava mais seguro porque tinha mais espaço para sentar. Os jovens já estavam calmos. Nisso, Doblone me diz: estou vendo luzes na frente do morro, na nossa frente, ou seja, ao sul. Estamos chegando, estou vendo luzes, né, descendo da colina, elas estão se movendo como lâmpadas. Eu disse: então talvez eles estejam nos procurando, ou seja, vieram nos procurar. Então eu disse: pois gritem. Sim, vamos ver se estamos aqui. Começamos a gritar: ei, aqui estamos. E as lanternas pareciam se apagar. E as luzes já não eram vistas. Naquele momento eu não conseguia ver as luzes porque eu estava mais acima. Os galhos da árvore estavam me cobrindo. Mas eu disse: e se eu esperasse em silêncio para ver se alguém respondia? Ninguém respondia. E passa um pouco de tempo, mais alguns minutos, talvez uns 10 minutos. Salvador volta, aquele Salvador que estava quase dormindo muito rápido. Começou. Depois de gritar, ele ficou calmo, já que não fez nada. Disse: pois não pensamos que tinha sido, nem mesmo. Eu pensei, nem sequer tive o tempo de pensar se não eram lâmpadas, se não estavam procurando, quem seriam, né? Claro, o que são? Provavelmente isso é resultado do cansaço do dia, como se no final a cabeça não funcionasse tão bem quanto poderia funcionar normalmente. Digamos que você teria feito esse questionamento, né? Sim. Outra coisa que realmente passou pela minha cabeça foi, possivelmente essa é uma zona perigosa no sentido do narcotráfico. Por quê? Porque está perto da fronteira com os Estados Unidos. E possivelmente eu disse, talvez sejam pessoas que estão descarregando droga, ou estão traficando, ou estão usando caminhos, ou Reboot Kaiden. Poderiam ser pessoas que poderiam fazer mal. Então preferi dizer ao agonista: parem de gritar, fiquem quietos. Quer dizer, não contaminem a primeira. Melhor, não. O tempo passa e você me diz: Doblone, volto a ver as luzes, mas elas se apagam. Eu disse: fique em silêncio, não diga mais nada, ou seja, já deixa assim. E ele ficou calado e não voltou a dizer nada. Eu virei meus olhos para ele, para o OVNI que tínhamos observado primeiro, e continuava igual, na mesma posição, no mesmo lugar, mas já naquela altura estava totalmente escuro e a parte de cima continuava brilhando, o que eu pensei que era o reflexo do sol, mas agora não havia sol e continuava refletindo as cores, um verde, um roxinho, um laranja, assim na parte de cima, como se fossem luzes de uma discoteca ou de um centro, assim, como se havia luzes dentro, dava para ver muitas luzes coloridas. Passam alguns minutos e me ocorre olhar para cima, exatamente acima de nossas cabeças, e vou observando 14, 12, 14, 16 luzes brancas em forma, em diferentes figuras geométricas. Minha mente, naquele momento, não estava entendendo o que eu estava vendo, porque eu estava vendo luzes, como se fosse uma luz branca, suave, baixa, aproximadamente na mesma altura que a outra, a uns 3.000 pés, estavam essas luzes brancas suaves, como em círculos, que se moviam devagar e se organizavam em diferentes formas, em diferentes posições geométricas. Tudo bem. Ao olhar para cima, eu olhei de volta, abaixei minha cabeça e fiquei pensando. Quer dizer, minha mente
estava tentando dizer, o que estou vendo? Estou sonhando? Estou acordado? Raul, essas luzes eram diferentes do OVNI, não eram? Eram basicamente luzes redondas ou luzes brancas redondas que formavam figuras. Eles eram brancos. O que eu via era uma luz branca completamente, ou seja, era como se fosse, como eu diria, o que eu realmente estava vendo era a parte de baixo do OVNI, era como a barriga do OVNI, a parte, mas era, né? Tudo parecia branco, era uma luz branca redonda, né? Mas não forte, era uma luz suave, branco. Então, essas luzes se moviam, ficavam em uma posição e, depois de alguns segundos, mudavam sua de posição. Foi nesse momento que o Tony me disse, Tonino tinha olhado para cima. Mamãe, Salvador estava à dor. Ele já tinha adormecido. Passaram-se 10, 15 minutos e ele caiu no sono rapidamente. E estávamos olhando, a Moni, observamos para cima porque eu disse para a Moni, olha, observamos, ficamos em silêncio. Como se... é inexplicável, não sei por que razão ainda ficamos ali talvez nossa mente estivesse girando, dando voltas, acho que estávamos apenas olhando. A Moni me pergunta, pela terceira vez, Fabrício, você está vendo o que eu estou vendo? E eu disse, falei que já quando foi a terceira vez e eu me virei para querer ver as luzes, desabotoei o cinto da cantil para descer e ficar no lugar dele, onde ele estava parado, onde ele estava sentado, para ver da altura dele, o que exatamente ele estava vendo. Então, começamos a observar pequenos seres, luminosos brancos, cabeça grande, olhos negros, aproximadamente 1 metro, menos de 1 metro, como 90 centímetros, andando uma criança, andando em grupos afastados da árvore a uns 50, 60 metros da árvore, longe, um pouco mais longe. Havia outros que estavam a 100 metros da árvore, outros que estavam a 80, em diferentes distâncias da árvore estavam esses pequenos seres. Eles pareciam estar juntos, porque eram grupos de 3 e 4, e se via uma luz geral. Dentro dessa luz geral, podiam se ver os pequenos seres. Quando esses seres se aproximaram mais de nós, aí eu pude ver os corpos que eles tinham. Eram corpos magrinhos, eram muito magrinhos. A cabeça, obviamente, parecia maior por causa do corpinho fino. Mãos finas, muito magrinhos, que emitiam luz. Que quando se juntavam uns com os outros, e aí dava para ver uma luz maior, mas separados eram magrinhos com sua própria luz. No momento em que suas luzes se juntavam, formava-se uma luz grande e não dava para ver e distinguir tantos. De longe havia uma luz como uma mancha branca, mas quando se aproximavam já começava a notar como eram, o que era aquilo, o que estava acontecendo com eles. Nesse momento, quando você os via como físicos, como se esse corpinho magro parecia físico ou era como energético, digamos, como físico. Físico. Dá para ver um corpo físico. Nesse momento, ou seja, é quando cai a ficha, é quando realmente como se fosse um balde de água fria, ou seja, é quando você percebe, agora sim, já te sacode, uma sacudida de dizer, já sei o que estou vendo. Lembrei dos OVNIs que estavam acima de mim. Vi o OVNI que estava ao longe e já consegui identificar o que estava acontecendo, já consegui ligar tudo, né? Ou seja, juntar tudo, que o que estou vendo aqui eram seres que não eram deste lugar, deste planeta, deste mundo, ou seja, são seres que eu nunca tinha visto, seres que não posso comparar com nenhum outro animal, portanto, não são, identifiquei que eram seres extraterrestres, porque não conheço nada terrestre que eu já tivesse visto antes. Então, o que eu disse foi, Salvador, Ramoni, fique em silêncio, cale-se, não respire, não faça nada.
Eu não sabia qual era a intenção que esses seres tinham, por isso os acomodei, nos reposicionamos onde estávamos e ficamos observando o que eles estavam fazendo. Esses seres caminhavam normalmente como uma pessoa caminharia, se deslocavam assim, como eram antropomórficos, com pernas, braços, pernas, isso mesmo, caminhavam como uma criança pequena. É como se fosse uma criança de, sei lá, 3 anos, 4 anos, bem magrinha, andando entre as pedras. Eles se moviam, havia uma comunicação entre eles, não se ouvia nada, não havia som, mas sim havia comunicação porque eles coordenavam muito bem os movimentos que faziam como grupo. Outra coisa é que na noite antes desses seres chegarem, à noite havia barulhos da natureza, pássaros, grilos, um ou outro por ali, som de uma coruja ou de sons que se ouvem normalmente na natureza. Quando esses seres começaram a chegar, houve um silêncio, total. Não se ouvia nada e nem mesmo os objetos voadores acima de nós faziam barulho. Eram tão silenciosos que a noite estava completamente silenciosa. Você sentiu algo? Sim, talvez em perspectiva com o tempo, você sentiu alguma energia no ambiente quando começou a ter essa experiência com esses seres, ou foi mais esse silêncio mesmo? Além disso, sensorialmente, você sentiu algum cheiro de algo, ou era só esse silêncio e ver esses seres? Nada. Senti que estava em um lugar muito tranquilo, não sentíamos frio, não sentíamos calor, estava a área estava muito calma. Posso dizer que era uma tranquilidade. Não havia cheiros. Além disso, né? O cheiro era do carvalho, é o cheiro que ele exala, nada mais. Ou seja, o cheiro da natureza. Mas não houve nenhum aroma diferente do que já tínhamos sentido antes. Quantos seres vocês conseguiram contar naquele momento, aproximadamente? Os seres começaram a chegar, aos poucos. Cheguei a contar de madrugada, e por volta de 2, 3 da manhã, mais de 50 pequenos seres luminosos. É muita coisa. Porque eu já não os contava, como indivíduos, contava como grupos. Tinha um grupo na minha frente, ao lado, tinha outro grupo deste lado, tinha outro grupo do lado esquerdo, do lado direito, do lado esquerdo atrás de mim. Comecei a procurá-los por todos os lados e estávamos cercados. Comecei a contar grupinhos, 14, 15, 16 grupinhos de 3 e 4. Então, mais ou menos matematicamente, tchau. Esses são mais de 50 que estão aqui ao redor. E outros que se viam ao longe, estamos falando de uma distância de 300, 400 metros. Ou seja, dava para ver as pequenas luzinhas. Então, o que eu pude perceber é que o que Lamone via descendo do morro eram esses pequenos seres. Eles não desceram das naves, desceram do morro da frente, mas no momento em que passavam atrás das pedras, as luzes se apagavam ou já não eram mais visíveis. Eles passavam por onde não havia pedras, aí dava para ver de novo as luzinhas. E quando voltavam a passar atrás da pedra, elas se apagavam. Era isso que o Lamoni estava vendo, por isso ele dizia: vejo luzes que acendem e apagam. Não é tanto que acendiam e apagavam, simplesmente não dava mais para vê-las no momento em que passavam pelas pedras, descendo o morro de Empreende. Raul, naquele momento tinha lua, era uma noite clara, uma noite muito escura, porque se fosse muito escura, a única forma de tê-los visto é porque eles projetavam luz, porque se eles não tivessem projetado essa luz, provavelmente não teriam conseguido vê-los à distância, se é que era uma noite escura, não é? É assim que é, tinha lua, a lua era mu. Sim, tinha lua, mas não era, assim, muito pequena. Não me lembro se era lua crescente ou minguante ou não sei o que, mas não. Havia lua, nem lua cheia, mas sim havia uma lua pequena que ficou por muito pouco tempo. Ou seja, também foi uma época em que passou de leve, mas sim havia um pouco de luz. Não estava totalmente escuro a ponto de não ver minha mão na minha frente, mas escuro o suficiente para ver as luzes que eles estavam emitindo. O branco que
eles emitiam era um branco que, já mais perto da árvore, ao redor desse branco, havia uma cor, a furta-cor, uma cor entre verde e um roxinho ao redor dessa luz. Ou seja, não era uma luz totalmente branca, havia uma cor entre roxo e um pouquinho de verde ao redor do contorno desses seres. E o que eles faziam? Por que eles estavam ali? Qual era a atividade deles? A atividade deles era... O que observamos é que eles olhavam as pedras, né, ou olhavam as plantas que estavam ali, que na verdade são só arbustos, não tem muito o que ver ali. Ou seja, nesse sentido, é uma área muito, tem muito quartzo, tem moscovita, tem muito mineral. Tanto que quando nós... algo que eu não comentei antes foi que, enquanto estávamos caminhando, eu usei minha bússola, e a bússola não funcionava em certos lugares. A bússola começava a me apontar para um norte diferente do que era realmente. Então essa foi uma das razões também pelas quais percebi que a área tem magnetismo no local para que a bússola ficasse maluca em certos pontos. Vocês tinham algum equipamento eletrônico ou elétrico, que tenha falhado, por exemplo? Um relógio ou um celular? Não sei. Não tínhamos, obviamente, em 97. Não estamos falando que tinha... Eu tinha um celular, daqueles primeiros celulares que tinham saído naquele ano. Só servia para ligações e era um Motorola tipo comercial, né? Era um Motorola. Esse que ainda tenho de lembrança, está guardado. O Motorola era um telefone bem grande, grandinho, com sua antena, que você puxava a antena, não tirava foto, não tinha assim como os de hoje, que tem câmera. Tínhamos relógios, como os relógios que o Salvador e o Lamone tinham. No final, acabaram estragando. Meu relógio não estragou. Vocês não tiveram na experiência alguma sensação de se perder no tempo, de ficar atemporal? Como? Se perder no tempo, porque isso costuma acontecer, não é? Nesse tipo de experiência. Um descompasso temporal. Descompasso, essa é a palavra que eu estava procurando. Descompasso é um descompasso. Aqui tem algo interessante. São 10 minutos que o relógio marcou. Ele se descompassou, podemos chamar assim. 10 minutos em que possivelmente, sim, aconteceu algo. Sim, houve um tempo perdido, né? Porque naquele momento não sentimos, mas depois, em 99, houve algumas, né? Sessões de hipnose que foram feitas, principalmente com Salvador Villanueva, onde pudemos descobrir que houve um tempo perdido. Eu chamo de aproximadamente 10 minutos, porque foi o que o relógio me mostrou. Como se tivessem me dado esse sinal no meu relógio, de que 10 minutos não estavam corretos no tempo, que houve uma perda de 10 minutos. É isso que me faz entender, pela forma como ficou meu relógio, que houve uma perda de tempo de 10 minutos. Há um descompasso no tempo, claro. Descompasso no tempo, 10 minutos. Agora, esta experiência durou, ou foi das 9 da noite até as 5 da manhã. Isso é algo importante, porque foi a noite toda. Estamos falando de quase 8 horas, vendo esses pequenos seres trabalhando ao redor da árvore. E eles não percebiam que vocês estavam ali? Sim, como te digo, como isso, foram 8 horas e aconteceram muitas coisas que, aos poucos, agora nas perguntas, vou te explicar o que aconteceu, o que passamos naquela noite. E uma dessas perguntas é se eles perceberam ou se sabiam que estávamos ali. Sim, eles perceberam. Aos poucos, eles foram se aproximando da árvore. Mas quando eles foram se aproximando da árvore, a forma deles, o jeito deles de brilhar, se apagou. E eles ficaram transparentes. Ou seja,
Eu podia ver o tronco através deles, eu podia ver os galhos através deles, porque eles estavam se movendo de uma forma transparente. Naquele momento, eu comparei como se fosse o calor das estradas. Quando a gente volta para a estrada e está quente, tem uma parte que fica assim como transparente, não se vê claramente, mas dá para ver através daquilo, né? É como o calor, o gás. Foi uma forma que realmente apareceu. Libânio Fuentes. É como se você estivesse olhando através de um filtro, como se houvesse algo que sim. Libânio Fuentes. Quando você olha, o que vê por trás não é igual ao que seria se aquilo não estivesse lá. Então, evidentemente, você percebe que há algo obstruindo a visão, mesmo que você consiga ver o que está atrás. Exatamente, sim. Como se fosse um filtro. Embaçado. No momento, eu não via Isso foi depois. No momento, eu não sabia que eles tinham ficado transparentes. Simplesmente estava dizendo, bom, eles caminhavam e de repente desapareceram e eu disse, foram embora, não estão mais aqui conosco. Mas comecei a ouvir os passos nas folhas da árvore, na parte ao pé da árvore. Portanto, percebi que eles estavam ali embaixo de nós e que já tinham nos observado, que estavam nos observando e que tinham descoberto que estávamos ali. Libanion Fuentes, quer dizer, no fundo eles eram transparentes, mas não é como se fossem imateriais, porque no final eles pisavam. E você podia ouvi-los, porque se fossem imateriais, seria como se seus passos não tivessem soado, digamos assim. Exatamente. Não teria feito barulho, mas fazia. Então percebi que eles estavam ali embaixo de nós. Nisso, esses seres começaram a subir na árvore de uma maneira muito ágil, muito rápida também, porque em um instante, em segundos, já estavam ao nosso lado. Eles estavam a menos de 1 metro de distância de nós. Eles começaram a subir. Contamos cerca de 10 a 12 seres pequenos ao nosso redor. Ei, e vocês não ficaram em choque, em pânico, ou estavam tranquilos? Ou será que aconteceu algo na forma como vocês percebiam essa experiência, talvez induzido por eles mesmos, que mantinha vocês calmos? O que acontece é que, como esses seres começaram a chegar ao local de longe, se aproximando, foi uma preparação mental para o que já estávamos vendo. Sim, nos causou um choque emocional tê-los lá em cima da árvore, mas teria sido muito mais difícil se de repente eles estivessem ao nosso lado. Mas como já os tínhamos visto e já estávamos há um tempo olhando para eles, nosso corpo, nossa mente já estavam se preparando para o que pudesse acontecer. Portanto, sim, houve um choque de emoções, porque já os tínhamos ao nosso lado. Agora, o que vai acontecer? Eles vão nos fazer mal? O que vai acontecer? Mas, pouco a pouco, fomos nos acalmando, porque esses seres estavam nos observando de uma maneira... Eu senti o olhar deles, um olhar de curiosidade. Nunca senti o olhar de querer fazer mal. De que vou te machucar. Sim, de te machucar, mas sim de quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Por que estão na árvore? Esse tipo de olhar de curiosidade. Claro, provavelmente se eles quisessem machucá-los, já teriam feito isso, se eram muitos. Teriam feito antes, talvez. Claro. E agora, item. Então, tivemos alguns minutos. Percebemos que eles também subiram na árvore, porque mancharam a árvore com um branco fosforescente, um branco com reflexos verdes, que manchou o tronco da árvore com manchas irregulares. Por onde eles passavam, subiam. O tronco ficava manchado, então a árvore parecia um pouco mais iluminada por esse branco fosforescente que estava entre os troncos. Notei que só aquela árvore onde estávamos estava assim, não havia nenhuma outra árvore manchada. Naquela noite aconteceram muitas coisas porque esses seres subiram na árvore. E subiram de novo durante toda a madrugada, subiram 3 vezes, ficaram lá conosco. Na última vez, Salvador Villanueva foi tocado por um deles. A criatura pousou, tocou seu peito e se abaixou para ver por que ele estava dormindo, tocando-o com seu boné, tapando o rosto. E o ser quis ver o rosto dele. Salvador acordou e o viu bem na sua frente. Os dois se assustaram. O ser desceu rapidamente da árvore e Salvador se encostou no tronco sem fazer nenhum movimento. Quando vocês os viam, porque você me disse que eles eram transparentes, dava para ver através deles, mas mesmo assim você conseguia distinguir um pouco os traços deles, ou na verdade via mais o contorno e parte do brilho nos olhos deles. Enfim, mas quando ele estava na árvore, você conseguia distinguir parte dos olhos dele.
Por exemplo, aham, dava para distinguir parte dos olhos raramente, muito raramente, porque o próprio tronco te atrapalhava a luz. O que você vivia, mas se você prestasse bastante atenção, podia distinguir se eles estavam de costas. Eles estavam observando vocês, pela forma como aparecia alguma parte dos olhos deles. E, quando estavam na árvore, mantinham a mesma proporção de tamanho. Ou seja, você via como se fosse um ser de 1,80 m, algo assim bem magrinho. Receitas, e eu sabia que eles não pesavam muito, porque estavam em galhos e subiram em um galho de uns 5 centímetros de diâmetro, um galhinho, e só o galho se curvou. E quando o ser se moveu, o galho voltou à sua posição normal. Ou seja, eles não tinham peso, não pesavam. Muito por causa do galho em que se moviam. Agora, a pergunta que vem, porque vem, diz, como Salvador conseguiu dormir? Tendo tudo isso, sempre dizem, como foi que ele conseguiu? E para entender Salvador foi um dos que dormiu quase. A noite toda. Foi quando vimos, a Lista e eu vimos os seres de longe. Salvador estava dormindo. Os seres começaram a se aproximar da árvore. E estou falando antes de eles subirem, antes de irem em direção à árvore. E Salvador começou a roncar, bem baixinho. Então eu disse para a Monique, acorda ele porque ele está chamando a atenção. Então, no momento em que a Monique desceu, se aproximou dele para acordá-lo, eu disse, sabe de uma coisa? Melhor não, porque eu não sabia qual reação o Salvador teria. Mas ele continuava roncando. Então eu disse, quer saber? Sim, agora sim, acorda ele. Houve uma decisão de não acordá-lo. Desculpa, ao acordá-lo, a Monique o acordou e disse, Salvador, acorda, acorda. Ela o sacudiu. E ele disse, o que foi? O quê? O quê? Não em voz muito alta, mas ainda falando. E eu disse, Salvador, temos companhia. E ele ficou parado. O quê? O quê? O quê? E foi quando ele, nesse momento, foi quando ele viu os seres que estavam um pouco afastados da árvore, brancos. E o que ele fez? Quem são? O que é isso? O que é? Ele começou a gaguejar e falar, assim como desesperado. Eu disse, calma, calma. Eu disse para ele. A primeira coisa que me veio à cabeça, nem sei porquê, eu disse, são uns amigos. Não vai acontecer nada. E ele ficou parado. Que tipo de amigo? Olha, sabe de uma coisa? É melhor você voltar a dormir. Quer dizer, eu já não sabia mais o que dizer porque era um momento muito, muito tenso. Muita adrenalina naquele momento. Quer dizer, o que dizer? Melhor, ficar em silêncio. Então, o que aconteceu com Salvador, ele me conta depois. O que ele diz? Eu fechei os olhos, não queria ver, abaixei o boné e queria adormeci e dormi. E ele dormia. O próprio medo, o próprio temor naquele momento, ele bloqueava e acabava dormindo. Sim, essa foi a reação dele. Sim, é preciso entender que o garoto tinha 14 anos, ou seja, era bem novinho. Houve isso. E ficar observando tudo aquilo foi muito forte para ele. E para todos que perguntam, mas como assim ele dormiu? Bem, é uma reação, como você disse, natural, para não sentir medo. Ele diz, se eu não os vejo, eles não me veem, não é? É como se dissesse, fecho meus olhos. E foi isso que aconteceu com Salvador. Salvador voltou a dormir várias vezes, acordava, observava as coisas, voltava a dormir. E foi a última vez que ele ficou dormindo, e foi quando o ser o tocou. Porque o seu moletom ou a jaqueta que ele usava foi tocada, ficou manchada, daquele branco que também estava manchado na árvore. Ou seja, no fundo eles meio que impregnaram uma energia que irradiava luz. Exatamente. Mas essa energia depois ia se dissipando, depois meio que desaparecia, não é? Eu acho que sim. Desaparecia durava alguns minutos e desaparecia. Não durava muito, 1 ou 2 minutos e depois desaparecia. Veja que acontece uma situação bem particular, quando há situações que têm a ver com experiências que são, seja paranormais, muito importantes, ou experiências que rompem com a sua estrutura, com o que você considera racional, em que as pessoas não sabem como reagir, não sabem, ficam como em branco, às vezes nem sequer pensam em perguntar coisas.
Conheço pessoas que estiveram em situações assim e depois a gente pergunta: mas como você não perguntou isso? Como não fez isso? Como não percebeu isso? E as pessoas, Marcelo, ficam tão em choque que não reagem. E Isma, que não, isso eu te conto histórias, inclusive dos meus pais que passaram por situações assim, muito intensas. Raul e esses seres já, ok, estavam ali na árvore, estiveram com vocês, estiveram ao lado de vocês. Imagino que um pouco curiosos, observando vocês de perto. Em algum momento você ouviu que eles se comunicavam verbalmente entre si, ou era silêncio total? Você sentiu em algum momento que eles poderiam tentar se comunicar com você telepaticamente ou não? Não. Havia comunicação entre eles porque eles se moviam de forma muito bem organizada. Eles estavam se organizando assim, de um jeito que dava para perceber que havia comunicação entre eles. Embora não se ouvisse nada, sim, havia comunicação entre eles. Havia um grupo um grupo, eu chamo de o grupo da caixinha, porque é o único grupo que carregava uma caixinha pequena. Mas bom, se as mãozinhas deles já eram pequenas, era uma mini caixinha assim, uma caixinha bem pequena. E dessa caixinha dava para ver uma luz vermelha, uma luzinha vermelha que acendia e havia um zumbido. Um zumbido que não irritava o ouvido, era bem agudo. E dava para ouvir quando eles ligavam e depois apagava. E aí, se o grupo mudava de lugar, logo dava para ouvir de novo que eles estavam. Então, eu chamei esse grupinho de o grupo da caixinha, porque era muito fácil de distinguir, porque de repente ele estava na minha frente. E depois de um tempo, já estava mais à esquerda. E, com o tempo, ainda mais à esquerda. Ou seja, eles iam andando e tinham essa caixinha que fazia barulho. Era o único barulho que se ouvia. Nessa altura, já havia acima de nós, sobre nossas cabeças, mais de 20 e tantas luzes que estavam formando figuras geométricas. Não acredito. O OVNI que vimos, o primeiro OVNI que vimos, ainda estava longe, continuava na mesma posição e ficou lá até as 5 da manhã. O primeiro OVNI que vimos, por volta das 8 da noite do dia anterior, ficou até as 5 da manhã naquele mesmo lugar. Não se moveu, sempre ficou ali. Os objetos que estavam acima de nós estavam, como eu disse, a 3.000 pés de altura. Por volta das 11 da noite, 11h30, passou um avião comercial para a cidade de Tijuana. Nessa rota, os aviões que já vão descendo para poder aterrissar na cidade passam aproximadamente a 8.000 pés de altura. E o avião passou muito acima deles. Por isso que eu calculo a altura. Por que você calcula que esses OVNIs estavam a 3.000 pés? Pela altura do avião, que passou a cerca de 8.000, mais ou menos. Eu calculo a altura em que estavam os OVNIs. E eles estavam muito mais baixos. Menos da metade da altura em que passou o avião comercial. Então, eu calculo uma altura de 3.000 pés e diâmetro de cerca de 30 metros, que eram os que estavam ao redor de toda aquela área se movendo. Os seres, quando o avião passou, obviamente dá para ouvir o avião passando, a parte abaixo não foi. Nem sequer olharam para o avião, nem perceberam, nem fizeram nenhum movimento, continuaram trabalhando normalmente, como se o avião não tivesse passado. Então, tenho certeza de que, se alguém estivesse olhando do avião lá de cima, teria visto apenas pontinhos brancos, do alto, não é? Do avião. E além dessas naves ou dessas luzes, né? E esses seres, você viu outro tipo de seres, outro tipo de, não sei, naves nessa experiência? Sim, claro que sim. Quer dizer, na verdade, o bom é que uma das vantagens dessa experiência é que durou mais de 8 horas. Portanto, tivemos tempo de analisar, de ver, de ver tudo isso de forma diferente. Havia cerca de 5 tipos diferentes, que chamamos de raça ou forma de extraterrestre, podemos chamar assim. Havia um que era igual ao ser humano, flutuando a uns 3 metros do chão, em posição horizontal, ou seja, deitado, nos observando por alguns minutos, ficou nos observando. No rosto dele não havia reações nem positivas nem negativas. O olhar era neutro, seus. O que sentíamos, eu também não senti medo.
Ele ficou nos observando a uns 10 ou 12 metros da árvore, ou seja, estava afastado da árvore. Mas eu pude ver que entre os galhos. Dava para ver bem porque os galhos caíam da árvore, então dava para ver entre os galhos. E ele ficou nos observando. Nós três, observamos esse ser que não nos disse nada. Flutuando, e assim como chegou, desapareceu. E como assim flutuando horizontalmente? Explica direitinho como era, como se estivesse deitado. Sim, como se estivesse deitado de lado. Ou seja, você se deita, seu corpo está, todo o seu peito, você está sobre seu braço, podemos dizer assim. Seu braço, sua perna, você está deitado de um jeito que seu rosto está olhando para cá. Seu peito, seu estômago, suas pernas estão nos encarando de frente. Ou seja, ao invés de estar deitado normalmente assim, você se deitou assim e seu rosto está olhando para eles. E ele estava nos observando assim, de lado. Que posição estranha, né? Muito estranho. E ele ficava estático? Ou você via que havia algum movimento nele? Ou... Não, estático. Assistindo. Externamente. Sim, as roupas dele eram brancas. Todo o rosto dele, todo o corpo dele era branco. Ou seja, ele irradiava uma luz branca. Não tão forte quanto a dos seres, mas ainda assim era branca. Totalmente. Não era pele branca, agora estou falando de uma luz branca. Perfeito. Não dava para, por causa da própria luz, não dava para ver os traços muito claramente, por causa da luz que ele emitia, mas era igual a um ser humano que, se você visse na rua, diria, é uma pessoa normal. Ah, perfeito. Olha que interessante. E você tem alguma ideia ou alguma vez tem alguma hipótese do que poderia ser? Se ele teria a ver com os seres? Se era quem comandava os seres? O que você acha? Aí não, essa é uma das incógnitas de toda essa experiência, né? Que foi aquilo. Existem várias teorias que podem alguns pesquisadores, obviamente, estudaram esse caso, já analisaram de todos os jeitos, porque está cheio de detalhes. E me disseram que possivelmente era uma pessoa que foi sequestrada de sua cama e levada para aquele lugar. Pode ser uma possibilidade. Outra é que tenha sido uma pessoa ou um ser que também comandava os pequenos. Ou foi outra possibilidade, que pode ter sido um outro ser de outro lugar que chegou disfarçado só para ver o que era aquilo e depois simplesmente foi embora. Do meu ponto de vista, depois que tudo isso aconteceu, vejo esse lugar como se fosse um posto de gasolina, podemos chamar assim, ou um lugar de abastecimento onde há uma lojinha pequena e há combustível porque começamos a ver uma quantidade de seres diferentes e naves que chegavam, naves que partiam, os seres pequenos trabalhando ali. Ou seja, era como se tivesse havido um desfile, uma atividade, uma espécie de confraternização entre eles. Não sei se reuniram porque nós estávamos ali. Me refiro aos outros seres, porque os pequenos eles teriam chegado ali mesmo se nós não estivéssemos lá. Ou seja, eles já iam chegar ali, já tinham planejado chegar ali. Agora, isso se transformou no fato de que nós éramos testemunhas de algo que estávamos vendo. Agora, dos outros que chegaram depois, eu tenho a impressão de que espalharam, entre aspas, espalharam a notícia. Ou disseram, sabe de uma coisa? Tem algo aqui. E vieram ver o que era. Ou seja, por quê? Estávamos ali, naquele lugar, sozinhos em cima de uma árvore. Penso, de certa forma, que se tornou algo diferente para eles. Porque havia outro ser que era alto, que usava um capacete em forma de cone ou de bala, branco, muito assim. Irradiava uma luz branca também, bem suave. Esse ser estava lá, observando mais de perto, o Salvador e a Moni. Eu só consegui ver uma parte dele, só da parte de trás. E esse ser ficou ali por alguns segundos e desapareceu. Agora, esses dois, a Muni e o Salvador, o descrevem como um ser que tinha bigodes. Outro era totalmente escuro, ou seja, mais escuro que a noite. E seus olhos brilhavam em amarelo, como se fossem, diz ele, os olhos de um lobo. Se aproximou em forma humana, mas como se fosse uma sombra caminhando
Algo escuro, não dava para ver a roupa, era uma sombra, cujos olhos ficaram amarelos. Passou ao lado da árvore, nos observou e desapareceu. Ou seja, no fundo, pelo que eu entendo, todos esses seres pequenininhos ficaram ali por horas, mas houve um momento em que houve uma série de, vamos chamá-los de seres, que entravam nesse espaço e saíam do espaço, como se entrassem e saíssem. Eu tenho a sensação, não sei o que você pensa, que isso é como se tivesse havido um espaço interdimensional, como um portal, em que eles entram de uma dimensão, dão uma olhada e voltam para a sua dimensão, ou passam de uma dimensão para outra ali, hein? Você já pensou que talvez essa área tenha a ver com isso? Seja como uma área de um portal interdimensional e que talvez esses seres não sejam de outros planetas, mas sim de outras dimensões que aparecem, entram nesta e saem dela? Pode ser uma opção, não é? Você está certo. Eu também penso assim. Aquele lugar havia um portal enorme, perto da árvore. Portanto, essa era, para mim, é que não é na região da Rumorosa há vários portais já identificados, ou seja, já por testemunhos e por pessoas que os viram e que entram e saem. Então, não me surpreende que esse lugar também seja um portal. Ali é o que aconteceu e por isso eles entravam e saíam e desapareciam muito rápido. E houve outros seres também, que também chegaram e foram embora. Houve esferas. Esferas. Também já falamos sobre isso. Eu cheguei a ver. 3 tipos de esferas naquele momento. Foram como 4, mas agora me lembro de 3. Uma de cor laranja, uma cor entre vermelho e laranja, que desceu de um OVNI, porque estamos falando de outros OVNIs menores, de cerca de 5 metros de diâmetro, que estavam voando sobre a copa da árvore. Esse OVNI foi muito mais silencioso e mais rápido, porque chegou a zona onde está a árvore, ou seja, a copa da árvore, ou seja, a parte alta da árvore. Esse OVNI, e da parte de baixo se abriu uma porta, uma portinhola como essa. A porta tinha o formato como se fosse a metade de um cítrico, ou seja, de triângulos na parte de baixo. A porta se abre, sai uma esfera de cor laranja avermelhada e ela dá a volta na árvore. E depois eu a perco perdi de vista para onde ela foi. Mas a Muni me disse, depois ela me falou, ela estava atrás da sua cabeça. Ela me diz, quando ela me apontava. Ela me apontava que tinha algo atrás de mim. Então, eu pensei disso, tenho um ser ou alguém atrás de mim. Eu disse, é melhor nem me virar. Você me dava. Você apontava e dizia, atrás de você. Eu digo, não quero virar. Nesse momento, eu depois me arrependi e disse, devia ter virado para ver para ver como você estava mais perto. Mas eu não quis virar naquele momento, Mas depois ela me contou que o que eu tinha atrás de mim, perto das minhas costas, era a esfera laranja avermelhada que estava dando a volta. Assim como ela deu a volta, voltou para o OVNI e desapareceu. E esses OVNIs chegaram perto da árvore? Desceram perto da árvore? Como assim? De que altura você está falando, mais ou menos? A árvore estava a uns, como era mesmo? 30 metros. Talvez a árvore era uma árvore grande, alta, uns 30 metros ou talvez menos, entre 25 metros de altura. Porque eu estava a 4 metros da árvore, ainda tinha um espaço acima de mim. Então, possivelmente uns 15 metros a mais ou 10 metros a mais acima da árvore. Perfeito. Não estava muito... Tinha partes onde estava mais baixo e outras mais altas, ou seja, não estava muito alto. Mas sim, esse OVNI chegou, sem que a gente percebesse, sem barulho. Chegou, era do tamanho de um carro, ou seja, não, de diâmetro não era muito grande, eu calculo uns 5 metros de diâmetro aproximadamente. E dessa parte saiu esse OVNI. Também presenciei outra esfera de cor preta, escura, e dessa esfera saía um gás furta-cor. Ou seja, expelia como se estivesse soltando gás. E esse gás era furta-cor. E passava por onde? Todos os seres estavam trabalhando embaixo. Era como se estivesse fumigando. Ou borrifando, pulverizando toda aquela área, a árvore e todos eles. Estava soltando esse tipo de vapor. Ou algo assim. E desse jeito foi embora e desapareceu.
E assim, eu também vi outra esfera de uma cor, azul acinzentado com cinza também, que também passou por ali. E essa não fez nada, apenas deu a volta e desapareceu. Estamos falando, de algo do tamanho de uma bola de basquete. Ou seja, quer dizer que todos esses seres, ou seja, além desses seres que você viu permanentemente durante as 6 horas em que estiveram ali, esses seres pequenos que estavam trabalhando, todos esses seres que apareceram, essas esferas e tudo isso, apareceram em um momento específico da noite ou se distribuíram ao longo da noite? Ou foi em um momento que todos apareceram mais ou menos ao mesmo tempo? Não, a noite toda havia coisas diferentes, né? Tudo era diferente. De repente, todos, os seres, os que estiveram trabalhando o tempo todo eram os pequenos. Esses ficaram lá das 9 da noite até as 5 da manhã. Não se moveram. Faziam seu trabalho o tempo todo. Os outros seres que de cabeça grande, com capacete em forma de cone, esses ficaram segundos, minutos e desapareciam. Havia cerca de 5 seres diferentes que passaram a noite toda, assim, rapidamente. As esferas passavam e os pequenos estavam trabalhando. Ou seja, não se juntaram todos ao mesmo tempo, foi variado, as coisas iam acontecendo. Um pouco, chegou um momento em que, nós estávamos cansados, queríamos dormir, e eu fechei meus olhos por alguns segundos, olhei para ver, e os seres estavam trabalhando, e o mesmo se repetia o mesmo. Portanto, foi algo que já não nos trazia a novidade. Ou seja, já não era algo novo para nós, porque estamos falando de horas, vendo a mesma coisa. Eu sei. Então esse foi o ponto quando víamos algo diferente. Por exemplo, chegou a outro ponto em que o chão começou a brilhar. Toda a área, não todo o chão ao redor da árvore, mas havia setores ao lado da árvore que começavam a brilhar, com um branco fosforescente, como se tivessem espalhado diamantes, como se fossem das cores do arco-íris. E quando eu vi que em certos setores, ao lado da árvore, brilhava, eu disse, o que é que está brilhando embaixo? Ou seja, parece como se fossem diamantes, estão espalhados no chão. Mas isso durou alguns segundos. No máximo, talvez 1 minuto e meio. E depois iam se desvanecendo, desapareciam. Então, eu me gravei. Disse exatamente onde estavam essas manchas. Ou aquilo que se via à noite. Para que, quando eu descesse no dia seguinte com luz, eu quisesse saber o que era que brilhava, né? E realmente o que brilhava não era nada. Eram pedras e plantas. É o que tem no lugar. Não, desculpa. Não. Era isso que eu ia te perguntar. Quando começou a amanhecer, já começou a clarear, né? E passou a noite. Esses seres começaram a desaparecer. Em que momento tudo volta? A experiência volta ao normal? Às 5 da manhã? Às 5 da manhã eu vi os pequenos seres já se retirando, né? Porque eles foram se afastando pouco a pouco e foram indo para longe. Houve outros seres que foram transportados. Não encontro outra palavra para chamá-los, porque de madrugada estávamos, a nave que estava acima de nós dava um flash, fazia um pequeno flash, e um dos pequenos seres que estavam embaixo desaparecia dos brancos. Então, não sabíamos o que estava acontecendo, e também ao lado da árvore também desaparecia com um pequeno flash. Salvador, eu não quis olhar. Sabia que o flash vinha da nave que estava bem acima de nós. Eu não quis olhar. Salvador se virou, ele ficou curioso e disse, vou ver de onde vem o flash. Ele disse que ficou cego por alguns segundos com a luz e o ser que estava perto dele havia desaparecido. Então, é isso. São muitos detalhes, coisas que aconteceram durante toda a noite e que não tem explicação. Outros seres foram embora caminhando, desapareceram. Às 5 da manhã, desapareceram. E depois das 5 da manhã, começaram os ruídos normais da natureza. Começaram a se ouvir os pássaros, aves, insetos, etc, etc. Ou seja, já houve uma mudança. Os OVNIs que estavam acima de nós, que já tínhamos contado uns 20 e tantos, 24, 25 OVNIs, tinham desaparecido. Pouco a pouco foram indo embora. Não foram todos ao mesmo tempo. Começaram ali por volta das 4 da manhã, começaram a aparecer menos. No decorrer da hora do amanhecer,
continuaram até que não restou nenhum. Da mesma forma, o último OVNI que vimos foi o primeiro que chegou. Também desapareceu às 5 da manhã. E ele desapareceu assim de repente? Assim como se evaporasse e desaparecesse? Ou eles se moviam... Não, simplesmente você abaixa o olhar, vê, depois de um tempo abaixa o olhar e quando volta a olhar para cima, já não estava mais lá. Ou seja, não é que a gente via eles desaparecendo. Eles desapareciam porque já não estavam mais onde estavam. Quer dizer, não sabemos como foram embora. Não faziam barulho. Quer dizer, durante toda a noite não havia barulho da natureza, nada. Era como um silêncio sepulcral. E o único som que dava para ouvir eram os passos desses seres e só. Você nunca pensou, Raul, que talvez vocês tenham tido uma experiência de se transportar para outra dimensão? Que na verdade não é que vocês estivessem naquele mesmo espaço, mas de alguma forma estavam em uma dimensão paralela. É possível. Há muitas teorias, muitas formas de pensar. Pois é que se realmente estávamos no mesmo lugar, ou se estávamos na árvore, ou seja, se abriu um portal e tudo mudou de lugar e não é o mesmo lugar. Não, é que pode ser o mesmo lugar, mas como? O outro? Quanto tempo? Não, o mesmo lugar, mas paralelo. É como uma réplica do mesmo espaço, mas em outro plano. Sim. Porque chama a atenção, por exemplo, que há esse silêncio sepulcral e que quando vocês voltam, tudo se ativa. Como voltar a estou aqui, os pássaros cantam, há sons da natureza. Neste outro espaço não é a mesma coisa, entende? Como uma réplica do mesmo, mas em outra dimensão. Bem, talvez, quer dizer, eu não descarto nenhuma hipótese ou teoria sobre o que pode ser, né? Mas sim, foi algo muito estranho. Tudo o que vivemos e voltamos ao lugar várias vezes depois, já com câmeras e fotográficas e de vídeo. E o lugar parece muito estranho, totalmente diferente. Quer dizer, à noite, na escuridão com esses seres, como você explicou, você diz, talvez estivéssemos em outro lugar porque parecia diferente. O mesmo lugar é o mesmo lugar, mas diferente. Essa seria a conclusão final. Mas é muito, muito interessante encontrar tudo de novo e ver o que vimos, né? Naquele lugar, nós estávamos na árvore vendo que esses seres estavam se retirando. Às 5 da manhã eles começaram a se retirar. Naquele momento eu já estava com muito sono e decidimos então dormir. O que eu fiz foi então deitar e no tronco e tentar dormir um pouco, descansar. Meus olhos se fecharam um pouco. Você não consegue dormir realmente bem, mas sim, descansei. Às 6 da manhã, decidimos descer da árvore. Acordei os jovens. Disse para eles, levantem-se, temos que caminhar antes que o sol fique forte, ou seja, aproveitar a manhã. E ele, então, primeiramente desce, Nightmare, que era o que não estava amarrado, cai até o chão. Eu o ajudo a descer com o cinto que pedi para o Salvador, colocar o cinto que ele tinha que ele trazia na cintura, para poder ajudar o Salvador a descer. Então, se o Salvador escorrega, ele fica pendurado pelo braço e não conseguimos, ou seja, não conseguimos ter o Nightmare tenta levantá-lo pelas pernas para poder soltar o cinto que ele tinha preso, que ele segurando pelo braço, mas as pernas dele dobravam porque ele não conseguia mantê-las esticadas. Tive que descer da árvore também, ajudar ele a descer. Foi todo um problema. Um problema descer, quer dizer, descermos da árvore. Quando descemos da árvore, ao lado dela, encontramos flores brancas, flores que não estavam lá no dia anterior. Eram umas flores que não são da região. Nunca mais vi flores daquele lugar na área. Muitos podem me dizer que existem umas flores chamadas flor de lua, que aparecem à noite e de manhã já murcham, que são plantas rasteiras, que são da Baixa Califórnia, e que aqui também dizem que existem essas plantas. Eu as conheço, e não eram essas, eram umas que tinham caule e eram brancas, não.
me lembro, o nome são um tipo de lírio, mas não aparecem nessa região. Eu pesquisei esse tipo de flor e elas são muito comuns nas florestas do norte e nordeste dos Estados Unidos. É esse tipo de flor. Nada a ver ali naquela região que é meio desértica. Nada que cresça ali. Nada que floresça. Essa flor não nasce ali. Nós as vimos. Nunca pensamos em cortá-las, levar, trazer uma. Ou seja, nada disso. Só achamos bonitas. E eu digo... E ainda, fiquei com a dúvida, perguntei. Ei, essas flores não estavam aqui ontem à noite. Ontem, porque achei muito estranho ver as flores ao lado da árvore. E ele me diz... Ramon, ele diz... Não, eu digo... É que é verdade. Porque quando subimos na árvore, caminhamos por essa área para poder, procurar o lugar certo para subir na árvore. E se elas estivessem lá, nós teríamos pisado nelas. Eu disse, sim, é verdade, essas folhas não estavam lá. Então, caminhamos até onde estava a fogueira, onde tínhamos feito a fogueira, ou seja, as pedras, e elas tinham sido movidas. As pedras foram movidas. Já não estavam em círculo ao redor da lenha. Simplesmente moveram todas as pedras e deixaram 3 em forma de triângulo equilátero. Já não estavam, como tínhamos deixado na noite anterior, e ao lado da fogueira, porque como limpamos e tiramos as folhas secas, ficou marcada uma pegada de 19 centímetros com 3 dedos. 3 dedos. Isso. 3 dedos. Você conseguiu perceber nas mãos dos seres, você conseguia ver os dedos deles? Se tinham 3, 5, 4 dedos, por exemplo? Um detalhe, agora que você menciona isso. Sim. Eu consegui ver as mãos deles. E realmente vi que tinham menos de 5 dedos. Posso quase garantir que havia 4 deles carregando aqueles seres nas mãos. Já. Mas, e o outro? Então eles andavam descalços, se aquela era realmente uma pegada deles? Sim. Isso é algo estranho, porque era uma pegada muito estranha. Quer dizer, uma pegada que tinha formato de calcanhar, formato humano, mas com 3 dedos em ponta. Olha só. Dedos em ponta. Peguei a faca, dessa vez sim, aí sim me ocorreu. Peguei meu canivete que eu tinha e coloquei ao lado da pegada. E fiz marcas, risquei o canivete para ver o tamanho que era. E falei para os 2 jovens, disse, observem bem essa pegada, porque quando chegarmos, quero que desenhemos o que acabamos de ver. Então, que eles observaram bem. Ficamos vários minutos. Ou seja, observando toda a área, o local, o que tinha acontecido, as pedras que tocaram o tronco. Passei minha mão para ver se estava manchada de branco, tudo parecia normal. A área estava igual, não havia nada diferente. Foram apenas as pedras da fogueira que foram movidas, as flores brancas e a pegada. São 3 coisas diferentes da noite anterior, só isso. Então essa pegada nós desenhamos e com a medida que tínhamos da faca, dá para ver que tem 19 centímetros de comprimento na pegada. Perfeito. E Raul, depois disso, vocês seguiram rumo à cachoeira? Como? Vocês voltaram? Sim, Tínhamos decidido na noite anterior que a melhor decisão era voltar para a cachoeira. Porque era ficar sem água, principalmente por causa da água. Eu disse para eles, não tem problema se caminharmos. 6 horas de volta, né, até o rancho, não tem problema, mas com água é a salvação. Eu disse, não tem outro jeito, porque foi muito difícil. Se as pessoas não sabem o que é sentir sede, é algo horrível. Então eu disse, vamos pelo riacho. Temos água lá, vamos caminhar mais, mas vamos pelo caminho seguro, com água, que era o que estávamos procurando. Então, caminhamos da árvore até a cachoeira, e lá, bem chegamos, e dava para ver o riacho, a areia, ou seja, tudo muito, muito bonito. Lá ficamos descansando um pouco. E depois seguimos caminhando em direção ao rancho. Para isso, o grupo que tinha se perdido na noite anterior, de fato chegou ao rancho à noite e foi para lá, foi para a cidade de Tijuana. Ou seja, eles tinham ido para Tijuana e avisaram que nós 3 não tínhamos chegado ao rancho. Então minha família, minha irmã
o marido da minha irmã e meu irmão pegaram o carro, uma caminhonete ou picape, como dizemos aqui em Tijuana. Sim, sim, uma picape. Uma picape, uma caminhonete. Então Zup chega, eles foram nos procurar. Dizem que passaram a noite toda dirigindo por todas as estradas de terra à nossa procura. E, bem, nós estávamos muito longe, realmente, de onde eles estavam nos procurando, e decidiram, de manhã, ir até a parte alta, que é para onde o primeiro guia queria nos levar, normalmente, para cruzar o caminho. É lá onde ele queria que a gente chegasse. Eles chegaram lá, deixaram a caminhonete, a picape, deixaram lá, e desceram a pé em direção à cachoeira. Quando chegaram até, e já estavam com o guia da comunidade. Chegaram e ele viu e disse que viu viram nossas pegadas e disseram, eles foram para a cachoeira. Por que foi? Chegaram como em um T, ou seja, é como eles chegam numa trilha e conseguiram perceber que estávamos indo em direção à cachoeira. Foi isso que nos salvou, porque eles continuaram, eles vinham atrás da gente, mas como vinham mais rápido, estavam mais descansados, então nos alcançaram no meio do caminho. E outros tinham saído pelo rancho, caminharam, então. Em algumas horas nos encontraram, eles chegaram por trás e também vinham pela frente, e nós nos encontramos todos. Então disse, só um dos militares, amigo dali, do local, se separou e disse, eu vou encontrar vocês em outro lugar perto dali. Então, para avisá-lo que já não tinham se encontrado, separaram o grupo. Alguns de nós fomos com eles para chegar até onde estava a caminhonete, o picape, e outros continuaram procurando a outra pessoa que tinha ficado onde iam se encontrar. Nós não tínhamos rádios, nem nada de comunicação, nada disso. Então, era caminhar várias horas até se encontrar. Então, nós cortamos caminho e subimos aquele morro rochoso, chegamos onde estava a caminhonete, subimos nela, e outra coisa interessante, perto dali encontramos círculos de capim amassado. Ou seja, o capim estava alto. Estava talvez assim seriam 50 centímetros, 30 centímetros, mais ou menos uma altura. E estavam amassados. Havia um círculo grande, depois outro menor, outro pequeno. Então, amassado como se tivessem penteado. Estava o capim seco, amarelo. Não estava quebrado, simplesmente estava amassadinho. E percebemos que isso não foi feito por carros. Simplesmente os círculos que estavam amassados perto de onde tinham estacionado, o picape com a caminhonete estavam muito perfeitos. E daí? Então passamos por ali, vimos, e eu não me virei para o Salvador e lhe falei. Eu disse, olha, aqui também estiveram. E continuamos caminhando. Alguns metros adiante para subir na caminhonete e que ela nos levasse até o rancho. Que experiência incrível, que aventura. Hein, Raul? Você se superou. Sim. Se você tivesse a oportunidade de voltar ao passado e reviver essa experiência, o que você mudaria talvez na sua atitude ou na experiência? O que você faria? Você faria algo diferente? Bem, são muitas coisas, né? Possivelmente. Levar uma câmera fotográfica teria sido interessante. Uma câmera fotográfica, e eu teria levado minha mochila para levar equipamento e ir mais preparado para o lugar. Teria sido, não sei, no sentido com os seres extraterrestres, talvez teria sido a mesma reação, teria ficado mais afas, mais atento, mais alerta em mais detalhes. E sempre de buscar a segurança de que o que eu estava vendo não fosse nos fazer mal. Você nunca pensou em falar com eles, em se comunicar com eles, em perguntar o que eles queriam? Isso não. Passou pela sua cabeça naquele momento? Olha, aqui está. Que bom que você faz essa pergunta, né? Muito interessante. Porque quando eu estava na árvore e os seres pequenos estavam acima de nós, ao nosso lado, ou também no topo da árvore,
Nós estávamos ali. Eu tinha tinha o sentimento, um sentimento de que eu não deveria falar com eles. Se eles quisessem falar, que eles se comunicassem, que eles iniciassem a comunicação primeiro, mas não. Eu com eles, ou seja, eu não iniciei a comunicação com eles. Se eles têm algo a dizer, que nos digam, mas eu não vou perguntar nada. Eu tinha esse sentimento, e não sabia por quê. Mas eu tinha esse sentimento e os pesquisadores me perguntavam, especialmente o pesquisador que pegou o caso primeiro, quando fui lá contar, ele me dizia, e por que você não quis perguntar para eles? Eu disse, é que eu sentia que não devia falar com eles. E por quê? Bom, eu não sei, simplesmente não sei. Minha resposta veio 2 anos depois, em outubro de 1999. Com a hipnose que foi feita em Salvador Villanueva, no local, aos pés da árvore, foi feita uma hipnose. Um médico daqui do México, então ele fez a hipnose. Ele a acompanhou e acomodou o Salvador. Obviamente fizeram um teste com nós 3 para ver quem era o mais apto, o mais sensível. Salvador foi que bom que foi o Salvador. Deitaram ele em uma daquelas lonas azuis que servem para que ele se deitasse ali e começou a hipnose. Ele começou a narrar já em seu estado hipnótico, que ele estava com medo. Começou a narrar tudo o que estava acontecendo, que ele vinha caminhando, que estava com sede, que cascavel, que subimos na árvore, que começamos a ver seres. Ele vai narrando tudo como eu estou lembrando e o que vivemos, simplesmente. Ele começa a dizer que está com medo, que sai correndo, que os seres estão ali caminhando, que eles estão ali. E então começa a parte que eu não me lembro, porque ele começa a dizer e diz, há 6 seres peque. Ele diz, como os pequenos, mais altos, como 1,80 m, e eles se aproximam da árvore, mas mantêm distância. Nisso, há 3 seres, e como nós, como seres humanos, em túnicas brancas, que protegem a árvore. Quando ele diz isso, eu começo a chorar. Lamoni também começa a chorar. Salvador, dormindo, começa a chorar. Então nós 3 ficamos assim, tipo, o que está acontecendo? Eu não me lembro disso. Então, o doutor pesquisador e o doutor e o pesquisador, todos ficaram assim, tipo, o quê? Espera. Volta, faz ele falar, que diga o que aconteceu. Então, o doutor, o pesquisador começam a trazê-lo de volta de novo. Vamos ver. Vamos, você está andando, você está com medo a seres, e ele começa a andar de novo. Ele começa a narrar de novo. Ele volta a mesma coisa e fica sem palavras, ele não fala mais. Então o médico fica e diz, sabe de uma coisa? Isso está bloqueado. Você não vai conseguir. Não vai mais funcionar. Nenhuma economia foi guardada neste momento. Então, o investigador pergunta a ele e ele diz, mas como podemos conseguir um investigador? Como podemos extrair a informação? Ele diz, para ele basta uma palavra. Um fato ou uma situação que vai abrir essa chave. Essa chave vai se abrir e será possível lembrar o que aconteceu naquele tempo. Mas para mim, naquele momento, eu já estava lembrando, colocando palavras no sentimento. Foi como se algo tivesse se aberto em mim, e eu pude entender o que Salvador tinha vivido, o que nós 3 tínhamos vivido, o que o doutor e o que Salvador estavam narrando. Então, ficou muito claro para mim entender o sentimento de por que eu não deveria falar com esses seres. Porque o sentimento veio até mim como se fosse uma voz que tivesse me dito algo, como se eu tivesse lembrado de algo. Então, não são as palavras exatas, porque eu não lembro das palavras exatas, mas sim do sentimento, e coloquei palavras nesse sentimento, e isso é o que eu lembro do sentimento. É que me disseram o que esses 3 seres de túnicas brancas disseram quando se comunicaram conosco. Sejam testemunhas do que estão observando. Vocês têm o livre-arbítrio, ou a decisão de querer se comunicar com eles, né? Mas se o fizerem, a proteção vai acabar. Olha só.
isso, do jeito que estou te dizendo, senti essas palavras de forma tão intensa. Eu disse, por essa razão, eu não queria falar com esses seres, porque esses seres que protegeram a árvore já tinham nos advertido disso. Agora, a proteção da árvore, de quem foi a proteção? Para quem? Ou seja, de quem eles estavam protegendo? E eu não acho que era dos pequenos. Eu não acho que era só dos pequenos. Eu acho que havia outros seres ali. E talvez o dos olhos amarelos fosse outro ser que não vimos, que disseram, queremos ter comunicação com eles, queremos levá-los ou queremos fazer algo com eles, queremos fazer outra coisa. E eles, não. Você não vai tocá-los. Então, a pergunta, eu acho que houve um diálogo entre esses 3 de túnica branca com os outros 6 seres altos, parecidos com os pequenos, que talvez nem estivessem com os pequenos, simplesmente a outra raça, ou os famosos cinzas, onde disseram a eles, bom, e se eles quiserem, por que vocês estão se metendo, não? Então eles disseram, pois é verdade, eles têm a decisão de dizer se querem ou não querem se comunicar conosco. Portanto, eles nos advertiram, eles estavam protegidos, enquanto vocês não quisessem falar com eles. Que impressionante. Isso. Raul, qual é o maior ensinamento que você pode extrair dessa experiência tão particular que vocês 3 tiveram? Olha, talvez para os dos 3 que vivemos essa experiência, quem teve mais oportunidade de aprender, obviamente, fui eu, porque por ser o mais velho e entender mais as coisas que estavam acontecendo, isso me ajudou. Muito não é fato de entender o propósito pelo qual estamos vivendo neste mundo, o propósito pelo qual devemos ter mais cuidado com o planeta em que vivemos, a convivência que temos com as pessoas e ter mais a mente aberta para lidar com qualquer tipo de ser que possa nos visitar no futuro, porque mesmo que não sejamos iguais fisicamente, eles estão aqui, já estão entre nós, e vai chegar o momento em que vão se revelar abertamente e precisamos ter essa mentalidade de poder ser aceitos, de aceitar e de manter uma harmonia com qualquer tipo de ser, seja visitante ou que já esteja aqui vivendo na Terra. Isso não acabou, ou seja, isso não terminou só naquela experiência. O contato continua. Eu tenho tido contatos desde então, desde aquela vez até hoje em dia. E neste ano, eu tive contato com com esse tipo de seres e com outros seres. Então, o contato foi como ir para abrir meus horizontes, abrir a mente e entender melhor o que está acontecendo, seja nesta dimensão, como você pode chamar. Entendi mais sobre o que são os portais, né? Entendi mais que eu não me tornei fanático pelo assunto, porque também não leio livros sobre OVNIs, né? Não leio muito sobre temas de outras pessoas. Ouvi as experiências de outras pessoas, elas se abriram. Ajudei muitas pessoas a se abrirem, porque gente que teve experiências parecidas e que não queria falar porque por medo de serem ridicularizadas, por vergonha, começam a contar coisas que viveram desde pequenos. Então, de certa forma, ajudei as pessoas a se abrirem para o tema e a entenderem um pouco mais sobre o que está por vir. Na minha opinião, e os jovens ou crianças de agora, de 12, 14 anos, 9, 10 dessa idade, eles vão ter que, muito em breve, receber, ou ver, ou estar com esses seres que estão nos visitando de outros lugares. Raul, para irmos encerrando, como as pessoas que estão assistindo a este vídeo podem te encontrar, entrar em contato com você, como podem saber sobre o seu livro. Se alguém quiser comprar o seu livro, como pode ter acesso a ele? Conte para nós. Olha, é interessante o que você menciona sobre o livro. O livro eu intitulei de A Noite na Árvore. E não fiz isso com a intenção de, como todo mundo, vender livros e ficar famoso. Nada disso. Eu escrevi essa informação, eu a escrevi na semana em que tudo aconteceu. Eu fiz um diário para mim mesmo, para ter como registro
comecei a escrever e escrevi muitas coisas, tudo o que aconteceu, e guardei. Em 2011, as pessoas me perguntam, principalmente os jovens me perguntavam, ei, você viu mesmo aqueles extraterrestres? E eu dizia, sim. Então comecei a contar aos poucos, porque, bem, isso já tinha sido divulgado, ficou conhecido em 99, 2000, 2001, 2002, 2003, em programas de televisão, programas de rádio, em universidades, ao redor do mundo. Não foi muito aberto para o público em geral, porque as conferências eram dadas em universidades, por diferentes pesquisadores a nível mundial. Então, eu deixei tudo isso, ficou meio que esquecido. Mas quando surgiu o novo interesse dos jovens em querer conhecer a história, eu disse, sabe de uma coisa? Vou fazer um texto e vou encadernar, Sua imagem sumiu. Sim, deixa eu fazer isso. Pronto, já está. Já estamos? Sim. Agora, então encadernar, fazer um livro, fazer isso, de poder mostrar para meus familiares, que fique como um registro. Além disso, estava ficando como uma lenda mal contada, porque eu ouvi dizerem que dos 3 jovens que perderam e que tinham visto extraterrestres, um já estava morto, outro estava no manicômio e o outro tinha sido levado pelos extraterrestres. No fundo, acabou virando um mito urbano, quase isso. Sim, um mito. O que eu fiz foi tirar isso e disse, bom, para que fique já como um registro de que foi assim, que isso realmente aconteceu e que fique algo mais formal, né? Então, ficou assim, mas muita gente começou a querer saber mais sobre a história. Então isso me levou a fazer mais edições e a divulgar essa informação, né? E queriam conhecer. Mas na verdade, toda a informação pode ser encontrada em entrevistas como a sua, como em outros canais. E, para quem gosta de leitura, pode procurar o livro, que também tem mais detalhes. Vocês podem me encontrar no Instagram e no Facebook, como La Noche en el Árbol, mais ou menos assim, La Noche en el Árbol, Instagram e Facebook. No YouTube eu também tenho vídeos. E vocês podem encontrar como, se quiserem ver alguns vídeos interessantes que eu postei, podem procurar por La Noche en el Árbol. E aí já aparece o título de algum programa em que participei, que fui convidado, ou uma entrevista. E também com o meu nome, Raul Fabrício Garcia, também no meu canal. No meu canal do YouTube eu tenho uma variedade de vídeos, mas lá também tenho alguns programas para os quais fui convidado e o subi para que vocês possam assistir. E por e-mail, lanochenelarbo@gmail.com. Então, todos juntos. E A Noite na Árvore, essa é a história do que aconteceu lá em cima na noite, em que estivemos em cima de uma árvore. Assim vocês podem me encontrar. Raul, muitíssimo obrigado por compartilhar essa experiência tão incrível conosco. Realmente é muito impressionante e, bem, só me resta te agradecer e esperamos te receber numa segunda oportunidade, aqui nesta comunidade. Claro, sim. Um abraço daqui. Obrigado e um abraço para todos. Incrível essa experiência, não é? E você já teve alguma vez a oportunidade de ver algum OVNI? Você já viu algum OVNI? Gostaria de ler o seu comentário. Deixe para mim nos comentários. E também gostaria de saber se você gostaria que convidássemos alguém especial para o canal. Isso seria de grande ajuda. E claro, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Assim vamos criando uma comunidade. E o que vou recomendar para vocês desta vez é este vídeo. Ele é Iker Salde e é um médium extraordinário de Navarra, Espanha. Vejo vocês no próximo episódio.